Então, chegamos, tá? Graça e paz a todos. No vídeo de hoje eu quero trazer algo para você muito intrigante, tá? Surgiu um novo sinal em Israel, que pode ser mais um sinal da volta de Cristo. Eu quero compartilhar com você algo muito forte e revelador do livro de Apocalipse e as suas profecias, tá? Nós vamos desvendar alguns mistérios do capítulo de número 6, que fala sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Alguns vão dizer que o cavaleiro branco é o anticristo e que o arco na sua mão é uma manifestação de poder. Outros vão dizer que o cavaleiro branco do Apocalipse é Jesus Cristo. Entre os outros cavaleiros, o verde pálido, o branco, o preto, o vermelho. E eu quero desvendar alguns segredos com você. Então, vamos para o vídeo. Esses sinais agora apareceram em Israel. Vamos falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro é o cavalo branco. No livro do Apocalipse, no capítulo 6, verso 2, há um momento fascinante em que João vê algo incrível acontecendo. O texto diz: "Eu vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse uma voz de trovão: Vem! Eu olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer." Este verso intrigou muitas pessoas, porque tem um significado especial. Alguns pensam que o cavalo branco e seu cavaleiro representam algo significativo. Eles veem isso como um símbolo que sugere um significado mais profundo. Para alguns, esse cavalo branco é considerado como representando o anticristo, um personagem mencionado em outra parte da Bíblia, no livro de Daniel. Nas profecias de Daniel, o anticristo é descrito como um líder não tão bom que fará um tratado de paz, mas também fará coisas prejudiciais. De acordo com esse pensamento, a aparição do cavalo branco e seu cavaleiro sinaliza a chegada do anticristo. E aqui eu já te faço uma pergunta. O que você acha? O anticristo já está entre nós? O anticristo ainda vai surgir? Você lembra da passagem que fala sobre o dragão que sai do mar e com a sua cauda envolve 12 estrelas? Você sabia que isso também tem relação ao anticristo? Você tem dúvida sobre isso? Você tem medo do Apocalipse? Marcando o início de um período de 7 anos, quando os julgamentos de Deus estão ocorrendo na Terra. As pessoas costumam chamar esse tempo de tribulação ou grande tribulação. Muitos acreditam que o cavalo branco, com seu cavaleiro segurando um arco e usando uma coroa, representa a natureza enganadora e conquistadora do anticristo, enquanto outros dizem que seria Jesus. Ele seria como um símbolo que conta uma história sobre um período de desafios e julgamentos. De acordo com algumas interpretações da Bíblia, o arco na mão do cavaleiro no cavalo branco é como um símbolo que mostra que o anticristo pode usar a guerra e truques políticos para ganhar controle. Isso sugere que ele será um líder poderoso e estratégico. A coroa que ele usa representa sua autoridade e poder, e algumas pessoas acreditam que esse poder vem de uma fonte sobrenatural, algo além do mundo natural, que o ajuda a se tornar poderoso. Para entender o que está acontecendo em Israel, vamos dar uma olhada mais de perto em quem é esse anticristo. O termo anticristo não está diretamente no livro do Apocalipse, mas aparece em outras partes da Bíblia, como em 1 João 2, verso 18, onde fala sobre muitos anticristos vindo e indica que é a última hora. De acordo com a Bíblia, o anticristo é alguém que vai contra Cristo. Em 1 João 2, 22, diz que o anticristo nega o Pai e o Filho, e no versículo 4 de 3, refere-se àqueles que se opõem ao ensino de Cristo como o anticristo. Assim, o anticristo é descrito como alguém que tenta enganar e afastar as pessoas da verdade. Até mesmo no livro de Daniel, a menção... E a Bíblia também vai deixar bem esclarecido que muitos que se dizem cristãos serão enganados pelo anticristo também, tá? De uma figura conhecida como o pequeno chifre ou o homem do pecado.
O livro de Daniel descreve essa pessoa como um líder poderoso e orgulhoso que se exalta acima de todos os deuses e causa problemas para o povo de Deus. Alguns pensam que essa pessoa está conectada aos últimos dias e é um opositor dos seguidores de Deus. As pessoas acreditam que essa figura nas profecias de Daniel é como uma prévia ou dica do anticristo mencionado em outras partes da Bíblia. Elas pensam que o anticristo aparecerá no futuro e terá características semelhantes a esse pequeno chifre em Daniel. Se olharmos para o livro do Apocalipse, especialmente nos capítulos 13 e 17, há mais detalhes sobre o anticristo. Fala sobre uma entidade poderosa, como uma besta, com força política e militar, recebendo a adoração e a autoridade do mundo. Há também menção de um falso sistema religioso representado por uma prostituta que engana as pessoas, afastando-as da verdadeira adoração a Deus. O segundo cavaleiro é o cavalo vermelho. Após a abertura do primeiro selo e a aparição do cavalo branco com seu conquistador, a próxima parte da visão de João se desenrola com a abertura do segundo selo. João descreve assim: quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem. Então saiu outro cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Foi-lhe dada uma grande espada. Agora João vê um segundo cavaleiro, mas desta vez em um cavalo vermelho ardente. O cavaleiro deste cavalo vermelho recebe o poder de retirar a paz do mundo, o que leva as pessoas a se voltarem umas contra as outras e causar muitos derramamentos de sangue. O cavaleiro está segurando uma grande espada, simbolizando a violência e o conflito que se seguirá. É interessante comparar o primeiro cavaleiro no cavalo branco e o segundo cavaleiro no cavalo vermelho. O cavaleiro do cavalo branco veio para conquistar, aparentemente trazendo uma espécie de paz, mas ele não tinha uma espada. Em contraste, o segundo cavaleiro no cavalo vermelho veio com uma espada, indicando um ato deliberado de retirar a paz da terra. Apesar de quaisquer promessas que o anticristo possa fazer sobre a paz, parece que haverá muita hostilidade. As pessoas se levantarão umas contra as outras, e a verdadeira paz será difícil de encontrar. Enquanto isso, tem muita gente desligada, principalmente no meio do povo cristão. Tem gente que nem imagina. Tem gente que está há anos na igreja, mas nunca estudou nada sobre o livro de Apocalipse e sobre os sinais que antecedem. Muita coisa já tem acontecido e muita gente não está entendendo nada ainda. O tratado de paz que o anticristo pode organizar pode acabar sendo ineficaz, talvez até uma tática para fortalecer seu controle. É razoável pensar que o anticristo, em sua busca por controle, pode usar a guerra contra aqueles que não concordam em segui-lo sob o tratado de paz. Essa falta de paz levaria a muitos problemas e caos ao redor do mundo. As consequências de não haver paz alguma seriam graves e a situação para as pessoas que vivem durante esse tempo pioraria rapidamente. Não haverá alívio dos problemas crescentes porque o Cordeiro de Deus continua abrindo os rolos restantes, revelando mais sobre o que acontecerá. A profecia mostra uma imagem vívida e séria de um mundo em tumulto. A ausência de paz, juntamente com a contínua revelação dos selos, sugere um tempo de grande sofrimento e tribulação. À medida que cada selo é aberto, a intensidade dos eventos aumenta, tornando as circunstâncias já difíceis ainda mais desafiadoras. Os selos agem como um caminho para o julgamento divino, mostrando o plano de Deus para a terra. Você já parou para pensar que se você está achando que já está difícil viver nesse mundo, que as coisas ainda vão piorar muito, parou não? É por aí. Os selos futuros, que ainda estão esperando para serem abertos, trarão mais revelações e julgamentos que moldarão o curso da história durante esse tempo extraordinário. O terceiro cavaleiro é o cavalo preto. João viu outro cavaleiro em sua visão, à medida que o cordeiro continuava abrindo os selos. Desta vez era o terceiro cavaleiro, e ele estava montando um cavalo preto. João descreve assim: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. Então olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão.
ouviu que parecia ser uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O cavaleiro no cavalo preto tinha um trabalho específico na terra. O trabalho estava relacionado à venda de alimentos, onde uma medida de trigo custaria 1 denário, e 3 medidas de cevada também custariam 1 denário. O termo denário refere-se a uma moeda romana chamada denário, que era o mesmo que um dia de salário para um trabalhador médio, especialmente para soldados romanos. Mas aqui está o detalhe. O termo medida significa uma quantidade menor do que 1/4, que é o que uma pessoa normalmente comeria em um dia. Então, esta parte da Bíblia está dizendo que os preços dos alimentos vão subir muito. Um dia de trabalho só vai te dar comida suficiente para esse dia, levantando preocupações sobre como as pessoas vão se virar nos fins de semana ou sustentar suas famílias. Se não entendeu, essa parte está dizendo que esse cavalo preto representa a escassez de alimento. E como a questão da balança, ele está dizendo que você vai trabalhar um dia inteiro por um prato de comida. Aí um exemplo, se você colocar um trabalhador que trabalha de segunda a sexta, ele tem alimento de segunda a sexta. E quando chegar ao final de semana que ele não vai trabalhar, então um exemplo, sábado e domingo ele passará fome? Comenta aqui o que você acha de tudo isso. Esse vídeo é muito interessante, tá? Esse tipo de escassez sugere que o mundo enfrentará pobreza, provavelmente por causa da guerra global que ocorrerá. O cavaleiro é mostrado segurando uma balança, indicando a pesagem cuidadosa e a medição de mercadorias. No versículo 6, é dito para não prejudicar o azeite e o vinho, reforçando a ideia de racionamento rigoroso durante esse tempo de escassez. Para ter uma ideia de como esse racionamento pode ser, volte à escassez de papel higiênico em muitas lojas em 2020, mas em uma escala muito menor. As imagens sugerem que as pessoas serão cuidadosas em como usam seus recursos, especialmente quando se trata de coisas como vinho e óleo. No entanto, lembre-se de que, nas palavras do 4º ser vivente, diz: venha. Eu olhei e vi diante de mim um cavalo pálido, e seu cavaleiro tinha o nome de Morte, e Hades o seguia de perto. Eles receberam poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, fome, peste e pelas bestas selvagens da... A parte anterior estava falando sobre a questão de que a gente gasta de forma consciente e deliberada muitas coisas. A gente não valoriza a água que bebe, gasta muita água na hora de tomar banho, gasta muitas coisas de uma forma muito simples porque a gente tem um monte, tem a vontade, tá entendendo? Um exemplo, a pessoa gasta a luz de uma forma excessiva sem controlar os seus alimentos dentro de casa, as pessoas gastam papel higiênico porque é muito barato e é algo que vai assim, as pessoas usam de qualquer maneira, sem valorizar nada dentro da sua casa. Então, presta atenção nisso. A terra. Como já mencionamos, o que torna esse cavaleiro diferente dos outros é que ele tem um nome, Morte, que o segue de perto. Neste trecho, a Morte recebe poder sobre 1/4 da terra, com autoridade para trazer morte. Também é destacado que as pessoas também serão mortas durante esse período por ataques de animais selvagens, destacando a natureza perigosa do ambiente. Surpreendentemente, 1/4 da população da Terra é afetada pela chegada da morte, e ela é seguida de perto pelo inferno. Algumas interpretações sugerem que a menção de 1/4 da Terra poderia representar uma região geográfica inteira, como a América do Norte, levantando-se e resistindo ao anticristo, apenas para enfrentar a exterminação completa por meio de guerras, fome e ataques de animais selvagens, à medida que o anticristo mergulha na escuridão e na agitação espiritual. Além de conhecer os 4 cavaleiros, surge a questão: o que o sinal dos 4 cavaleiros representa hoje? O cavalo preto mencionado no livro do Apocalipse representa um evento de inflação extrema. A inflação ocorre quando os preços disparam, diminuindo o valor do dinheiro ao longo do tempo. Isso se torna uma ameaça à sociedade e dificulta para as pessoas comuns arcar com coisas básicas. Em termos simples, imagine se o preço de tudo o que você compra subisse de repente.
Seu dinheiro não seria suficiente e não haveria comida o suficiente. Isso aconteceu em diferentes partes do mundo ao longo da história. E em nosso mundo moderno, estamos familiarizados com a inflação, que mede o aumento dos preços ao longo do tempo. O trecho no livro do Apocalipse descreve os preços subindo tanto que o salário de um dia só pode comprar os ingredientes para fazer pão. Isso é semelhante a como a inflação na vida real pode tornar o custo de vida muito difícil para as pessoas. Para relacionar esses versos antigos à nossa situação atual, pense no índice de preços ao consumidor e como a inflação afeta a capacidade das pessoas de atender às necessidades básicas. Apesar do aumento dos preços, há um evento profético indicado pela imagem do cavalo preto e seu cavaleiro entrando lentamente no cenário mundial. Isso ressoa com nossas atuais lutas econômicas, mas no meio das incertezas, há uma mensagem encorajadora para compartilhar. A inflação pode causar estresse em relação ao futuro, mas é crucial lembrar que há um poder maior em jogo. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó é mais significativo do que nossa sombra econômica atual de morte. A conversa de Davi torna-se profundamente pessoal, destacando uma comunhão direta e pessoal com Deus, assegurando-nos de que Ele está conosco e aliviando o medo do futuro, do presente e dos desafios econômicos. Mateus 10, 29 e 31 reforça o cuidado de Deus, destacando que nenhum pardal vendido por uma moeda cai sem o conhecimento do Pai. Esses versos sublinham a atenção meticulosa de Deus aos menores detalhes de nossas vidas, instando-nos a não temer, mas a valorizar imensamente a vida. Eventos catastróficos estão no horizonte nos tempos finais, e os cristãos podem enfrentar esses cavaleiros experimentando morte, doença, fome e provações, especialmente devido às ações do Anticristo. Nestes tempos difíceis, a esperança final reside em Jesus, que eventualmente vencerá todas as dificuldades. Então aqui vai um resumo de tudo. O cenário profético descrito nos versículos do livro do Apocalipse, especialmente na visão dos 4 cavaleiros, ganha uma nova dimensão intrigante quando observamos eventos contemporâneos em Israel. O solo sagrado, onde as profecias têm peso significativo para judeus e cristãos, torna-se palco de um sinal que reverbera através desses tempos. As profecias em Israel não são estranhas. Elas são faróis que iluminam o caminho futuro, oferecendo advertências e promessas. O foco, entretanto, agora está nos 4 cavaleiros, cujos sinais emergem de maneira cada vez mais tangível. Um breve retrospecto dos últimos 5 anos revela paralelos notáveis com a narrativa apocalíptica. No livro do Apocalipse, capítulo 6, os 4 cavaleiros são descritos montando cavalos branco, vermelho, preto e verde pálido. Cada um representa um julgamento sobre a terra, simbolizando guerra, fome, morte e pestilência. Enquanto as interpretações convergem em 3 dos cavaleiros, a identidade do cavaleiro do cavalo branco permanece enigmática. Ele é tanto associado a Cristo como ao Anticristo, desafiando a compreensão convencional. O que você acha sobre isso? Fique à vontade para dar a sua opinião. Voltando à história, o primeiro cavaleiro, no cavalo branco, é interpretado como o Anticristo, cuja chegada é marcada por uma falsa paz e conquista. O arco que ele carrega simboliza estratégias enganosas, enquanto a coroa representa uma autoridade que transcende o natural, sugerindo um poder sobrenatural por trás de sua ascensão. Esta figura, mencionada em outras partes da Bíblia, desencadeará um período de tribulação, desafiando a verdadeira paz. O segundo cavaleiro, montando um cavalo vermelho, traz consigo a retirada da paz da terra. Ao contrário do cavaleiro do cavalo branco, ele empunha uma grande espada, indicando um conflito deliberado. A paz prometida pelo Anticristo se desfaz, revelando a verdadeira natureza do período tribulacional, onde as pessoas se voltarão umas contra as outras em violência desenfreada. O terceiro cavaleiro, no cavalo preto, traz consigo a escassez e a inflação extrema. Os preços dos alimentos dispararão, fazendo com que um dia de salário compre apenas o básico para a sobrevivência. A balança que ele segura destaca a medida cuidadosa dos recursos,
enquanto o racionamento severo se torna a norma. Este cavaleiro aponta para uma crise econômica global que afeta as necessidades mais fundamentais da humanidade. Por fim, o quarto cavaleiro, no cavalo pálido, é identificado como morte. Recebendo poder sobre um quarto da terra, ele traz morte pela espada, fome, peste e ataques de animais selvagens. Este é o ápice da tribulação, onde a humanidade enfrenta um sofrimento sem precedentes. Esse vídeo completo vai estar no canal No Amor de Deus. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, tá? E aqui eu me encaminho para o final, deixando esse despertamento para você. Quer saber mais sobre esse tipo de assunto? Deixa aqui o seu comentário, vira essa chave na sua vida e Deus te abençoe.